Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos retornando às nossas atividades, né, os nossos trabalhos e tudo. E estamos aqui com uma aula de recuperação bem básica, bem curtinha, que vocês vão pegar aí nas mídias e tudo, e fazer uma provazinha de 5 questões também bem básica, para que tudo dê certo. Aí a gente retoma o nosso semestre e, de acordo com a pandemia, vamos saber até onde a gente vai com as nossas aulas remotas. Mas é interessante que vocês assistam a aula, façam a atividade e enviem para a gente e tenha sua notazinha aí no bafo e que tudo dê certo. O nosso assunto é bacias hidrográficas, né? É justamente essa situação da distribuição de água no planeta, que é a formação dos rios, né? Lembrando que uma coisa sempre está relacionada à outra, é o clima, o relevo, os solos, a vegetação e os rios, né? Então, o que é uma bacia hidrográfica? É uma área coletora d'água com um rio principal, o rio Mor, né? Um rio mais importante dessa bacia, né? E seus afluentes, que são os rios menores, e vem subafluentes, vem igarapés, que são os rios menores e cada vez menor. Então, compõe essa bacia hidrográfica igual às veias do nosso organismo, como se distribui as veias, as artérias, os vasos sanguíneos do nosso organismo, do maior para o menor, né? Segue uma rede de drenagem única, porque ela nasce numa montanha e vai desaguar no mar, e faz com que todo esse pedaço de terra, toda essa área plana de relevo, seja irrigado, seja atendido por essa quantidade de água, né? Variadas formas, né? Irrigação, uso humano, indústria, etc, etc, etc. O rio, ele tem um ciclo de vida. Ele nasce, né? Ele nasce de duas formas. Ele nasce pelo degelo, que quanto mais alto, mais frio. Aí, essas grandes cadeias de montanha, existe uma grande quantidade de gelo no topo delas. Quando chega às estações quentes, ela derrete, aí nasce um rio, né? E também pela percolação e ressurgência. O que é isso? É a penetração da água, a infiltração da água na rocha quebrada do topo das nossas montanhas, aqui de Baturité, por exemplo, Maranguape. Essa água se infiltra na barriga da montanha, aí ela escoa na lateral, fazendo a cachoeira, cascatas, nascentes, que são as nossas nascentes, as cabeceiras, né? Onde o rio nasce. Mas isso cientificamente é chamado de percolação-ressurgência, né? Um exemplo muito clássico é aquelas bicas que existem no Morro Branco e aquelas bicas que existem ali no Iguape, aquela bica ali do Iguape, que é bem próximo de nós, né? Aquelas bicas da Praia da Fonte é um exemplo de percolação-ressurgência. A água se infiltra na terra e ela deságua do lado do solo, do relevo da montanha, etc, etc. A vida de um rio depende do seu equilíbrio ecológico, né? Tem que ter plantas protegendo a lateral dos rios, né? Tem que ter os pássaros predadores da grande quantidade de peixe, né? Milhões e milhões de peixes nascem. Aí se a quantidade de pássaros não estiver ali fazendo o processo de predatório, esses peixes vão acabar com a água, com o oxigênio da água, vai acabar morrendo e o rio se transforma em lodo, que se transforma em pântano e acaba por morrer, né? Então todos aqueles elementos, seja insetos, aves, vegetação na lateral dos rios, mantendo tudo preservado, certamente o rio vai ficar preservado. Porque o rio não é uma quantidade de água só, pessoal. Se for uma quantidade parada, é um lago. Se for uma quantidade parada com muita vegetação, um pântano, um rio, ele tem que ter a sua vida, ele tem que escoar, ele tem que encher, ele tem que secar e tudo, completar todo esse ciclo, igual a nossa capunga roseira que nós temos aqui, né? A morte do rio é quando você joga dejetos, porque as coisas ruins, por exemplo, se você tivesse as coisas que não prestam para nós, é alimento para as plantas, né? Então, por exemplo, você está lavando um peixe, né? Você tira a guerra do peixe, a tripinha do peixe, tudo. Se você jogar aquela água do peixe, a água do frango que você lava no rio, para a gente não presta, mas para o rio é adubo. Aí a tendência é que a vegetação cresça, apodreça e o rio se transforma num pântano, né? Ou se não, quando você corta a vegetação que está na laterais dos rios, quando a água da chuva vem, entope de entulho e o rio acaba por morrer, né? Então tem um ciclo de vida do rio para que esse rio viva e para que ele sirva ao homem na irrigação, no abastecimento de água de maneira geral, né? Aí nós temos a classificação desses rios, né? Quanto à drenagem, a drenagem é o escoamento desse rio no continente. Quanto à drenagem, quando ela nasce no sertão e deságua aqui no litoral, nós chamamos de drenagem exorreica. Tem até numa questão da prova aqui de recuperação, tem alguma coisa falando sobre exorreica. Atente para isso aí. Agora, quando o rio nasce nas proximidades do litoral, que não é o nosso caso, nossos rios aqui,
nossos rios são drenagens exorreicas, que eles nascem no continente e desaguam no mar. Já os rios de São Paulo nascem nas montanhas, próximo do litoral, e deságua para dentro do sertão. É chamado de drenagem endorreica. Cuidado que isso cai muito nos vestibulares da UES e tudo, né? Já tem a drenagem subterrânea, que é justamente a água que existe nas nossas cacimbas, nós chamamos de drenagem cripitorreica, tá ok? Quanto à foz, a foz de um rio pode ser delta, quando ele deposita, o rio tem mais força que o mar, deixa uma ilha, né? Que é o caso da ilha de Marajó, e é estuário, que é o nossos rios que nós chamamos de barra. A barra ali do Seu João, ali no Batoque, ela é um exemplo de estuário. O rio não tem uma ilha no seu final. No encontro do rio com o mar, é só o canal do rio que se encontra com o mar. Não tem uma ilha porque o rio não tem tanta força, certo, pessoal? Quanto ao canal do rio, o canal pode ser um canal reto, né? Você vê a figura do rio Amazonas, o rio principal Amazonas é um canal reto, né? Ou senão, quando ele vai fazendo dobras, S, nós chamamos de canais meândricos ou anastombosados, né? O nosso rio Capunga Roseira e o nosso riacho Capunga Funda são exemplos de que eles fazem dobras e tudo, eles fazem voltas, não é uma coisa retilínea, tá bom, gente? Quanto ao lençol freático, o que é o lençol freático? É a quantidade de água que está sobre nossos pés. Se o lençol freático ficar acima do leito do rio, o que é o leito do rio? É o chão do rio, é o salão do rio. Se esse lençol freático ficar acima do leito do rio, quando a água da chuva vem, ainda vai reforçar mais ainda esse rio. Nós chamamos de rio permanente ou perene. Quando esse lençol freático, esse nível de água, fica abaixo do leito do rio, abaixo do chão do rio, nós chamamos de rio temporário. Ele só tem vida quando tem o inverno ou o regime de chuvas, que é o caso do nosso riacho Capunga Roseira e o riacho Capunga Funda. Esses dois riachos que cortam a Pinaretama são rios temporários, riachos temporários, como o Açude do Malpunzinhado, o Rio Choró. Boa parte dos rios nordestinos é chamado de rios temporários, porque só tem vida quando realmente está chovendo. Depois que a chuva acaba, o rio morre. Ele volta a ter vida no próximo inverno, né? Aí quando esse lençol freático, quando esse regime de água está ao nível do leito, está ao nível do chão do rio, nós chamamos que esse rio é um rio efêmero, ou seja, ele pode escoar o ano inteiro, pode não, dependendo do regime de chuva, certo? Nós temos uma outra classificação. Quanto ao regime, né? O regime, os seus tributários é quem abastece esse rio. Os rios é abastecido por outro rio, que é o caso do rio Capunga Roseira. Entendeu? Ele nasce de um braço do Catu Cinzento, que o Catu Cinzento é um braço, que é aquele rio que passa ali no posto rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual. Ele é um braço do rio Pacuti, que é aquele rio que corta o Aquiraz, né? Um braço é assim, você vê, o rio vem aqui, nesse sentido, certo, pessoal? E ele se bifurca assim, ele cria ramificação. Por isso nós chamamos de braço de rio, braço de mar, né? Então, veja aí, quando o rio se subdivide, né? Então nós chamamos o quê? Isso aí é regime fluvial, que um rio abastece outro. Regime pluvial é quando a chuva abastece o rio. Regime nival é quando a neve abastece o rio, que não é o nosso caso aqui, que o nosso regime é regime pluvial e regime nival. E regime glacial, que é o caso do derretimento do gelo que existe nas grandes cordilheiras, grandes cadeias de montanha, fazendo esses rios, né? Nós temos o perfil do rio, um perfil longitudinal é onde ele nasce, onde ele se finda, né? E o perfil latitudinal é a largura do rio, né? Onde você vê uma margem de um rio com a outra margem do rio, né? Se você está do lado do Seu João, ali na barra do Seu João, no rio ali do Batoque, na Boa Vista, e outra pessoa está do outro lado, você está no perfil longitudinal. Aliás, perfil latitudinal. O perfil longitudinal é justamente se você fosse lá na Serra de Maranguape, lá em Redenção, onde nasce o rio Capunga Roseira, e aonde finda aqui no Batoque e Balbino, tá ok? Então seria esse perfil longitudinal. E por último nós temos rios de planalto, aqueles rios que fazem cachoeiras e cascatas, né? Que escoam num terreno acidentado, onde tem muita montanha, e o rio de planície, que é o rio que percorre em terras planas, tendo também essa classificação. Esse aqui foi o nosso recado, eu espero que vocês assistam a aula, façam um bom trabalho e tudo dê certo para todos nós. Bom dia, boa tarde ou boa noite.